Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo rodada 32, vamos escalar o time tiro curto e vamos escalar também o time regularidade. Sendo que no time regularidade eu vou dar uma sugestão que é o padrão da rodada e outra para fugir um pouco desse padrão. Bora lá então para a escalação. Se você gostar aí do nosso vídeo, do nosso canal, peço que deixe seu like, que você também se inscreva no canal para ajudar aqui no canal do professor. Vamos vender o nosso time aqui da rodada passada para escalar a rodada 32. Bora lá então. Vamos começar então pelo tiro curto. Para falar de tiro curto, a gente vem aqui na tabela de jogos. Primeiro jogo do sábado, que abre a rodada, é Corinthians e Goiás. Corinthians deve ir com time alternativo em função da disputa contra o Flamengo da Copa do Brasil. O Flamengo que joga no sábado às 20h30 também deve acontecer a mesma coisa. Outro jogo aqui do sábado é o jogo América e Fortaleza. É um jogo difícil para apostar. Daria para um tiro curto aí um pouco mais arriscado no Fortaleza, mesmo jogando contra um América que está muito certinho o time do América. O quarto jogo aqui, ó, Palmeiras e São Paulo. Apesar de ser um clássico, acho que dá para apostar no Palmeiras para tiro curto. Muita gente em liga regularidade vai apostar no Palmeiras. Outro time tiro curto aqui que dá para apostar, muito ruim no campeonato, o Ceará. Jogando em casa tem a obrigação de ganhar contra o Cuiabá. É a luta do 16º, o Ceará, contra o 17º Cuiabá. Um jogo nervoso, mas os defensores do Ceará e o Steve Mendonça no ataque são opções interessantes para a gente pensar num tiro curto, tá? Outro tiro curto que dá para apostar um pouco mais arriscado seria o Internacional fora de casa contra o Botafogo. O Botafogo que melhorou nas últimas rodadas, em 5 jogos tem 4 vitórias, tá? Descendo aqui, a gente tem jogos complicados como o do Atlético Paranaense contra o do Coritiba, que é clássico regional, e também do Bragantino contra o Santos, que não tem um prognóstico de quem vai poder ganhar esse jogo. Um outro tiro curto provável aqui seria o do Fluminense, porque o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas, precisa de dar uma resposta, pega o penúltimo colocado, e muita gente vai fugir do Fluminense. As pessoas podem fugir do Fluminense, mas você pode tentar um tiro curto do Fluminense, caso você queira ser diferente. Talvez um quarto tiro curto seria o tiro curto do Flamengo, mesmo sendo um time alternativo. O tiro curto mais provável é o do Palmeiras, é o que nós vamos fazer aqui para o vídeo. Para fazer tiro curto, como você está acostumado aqui no canal, a gente pega os defensores de um mesmo time para montar o tiro curto. Então eu estou pegando aqui os defensores do Palmeiras e o técnico também do Palmeiras para o tiro curto. No meio campo a gente vai colocar, óbvio, para a rodada Scarpa, e o Scarpa será o nosso capitão para o tiro curto. Scarpa de capitão para o tiro curto. No ataque a gente vai colocar os atacantes mais prováveis, Cano, Pedro Raul e Mendonça. Esse é o ataque padrão, o principal ataque da rodada. Daria para colocar ali também o Dudu no ataque, tá? No meio campo aqui, para fechar o nosso meio campo, a gente vai colocar o Wellington Rato. Tem um jogo favorável contra o Juventude. E no clássico, o Terans não é opção ruim, é uma opção interessante o Terans para a rodada. E a gente tem outras opções como também favoráveis, que é o Arias, né, que está entre os mais escalados, mas a gente tem apostas que a gente pode fazer para a rodada. Tem o Juninho do América, que vale para tiro curto como aposta. O próprio Marlon Freitas do Atlético Goianiense para a aposta vale muito. Marquinhos Gabriel, a gente não tem certeza se começa jogando porque estava sentindo, né, entrou no segundo tempo do último jogo. Também é uma aposta. O Johan do Bragantino também é uma aposta para tiro curto que é muito válida. O Otero, né, porque é o cara que chuta tudo, para tiro curto como aposta vale demais contra o América. E os do Ceará, como o Vina, por exemplo, que está muito mal no campeonato, mas como aposta vale demais. Como é tiro curto, a gente pode fazer apostas em tiro curto, eu vou de Otero. Para o tiro curto aqui, ó, Otero. Então esse é o nosso tiro curto, tá aqui do lado esquerdo, eu vou cantar aqui o tiro curto para você pegar.
Marcos Rocha, aliás, defesa inteira do Palmeiras, técnico do Palmeiras. No meio-campo, Scarpa de capitão, Otero do Fortaleza e Wellington Rato formam o meio de campo nosso. No ataque, Pedro Raul, Mendonça e Cano, tá? Esse é o time que a gente vai colocar aqui para o tiro curto. Agora, para a liga regularidade, o que nós vamos fazer para a liga regularidade? Vamos manter o Otero como aposta. Se você não quer apostar no lugar do Otero, lembra que eu falei que nós vamos montar aqui para vocês um time padrão? O time padrão terá o Terans ou o Arias, tá? Aí você escolhe aquele de sua preferência. Então, meio campo padrão para a rodada, Wellington, Rato, Arias e Scarpa. No ataque, já está aqui padrão para a rodada. E você tem uma conexão entre Cano e Arias. Se você quiser fazer uma com Mendonça, você tira o Wellington Rato e coloca o Vina, também dá uma conexão interessante. E dá uma conexão também Marquinhos Gabriel e Pedro Raul, também você pode fazer isso. Então são opções para você fazer aquelas conexões que geralmente são muito boas e a gente geralmente coloca isso aqui como opção para os cartoleiros, tá? No nosso time a gente vai fazer algumas alterações pensando ali em aposta. Então, por exemplo, na lateral, daria para colocar o Juninho Capixaba. Ele está muito bem escalado. Pega o América, é um jogo complicado, mas serve demais para a rodada o Juninho Capixaba. E serve como aposta o Aderlan do Bragantino, né, para a rodada. Descendo aqui, o Samuel Xavier do Fluminense também para a rodada serve. E os os laterais do Ceará. A gente tem aqui ó, o Victor Luiz, que é um cara que até falta bate. Eu vou fazer uma apostinha aqui no Victor Luiz para a rodada. Além de uma apostinha no Victor Luiz, a gente vai colocar aquela estratégia do goleiro não provável. Que nesse caso aqui a gente tem o Cássio, que deve não jogar. Tem o Walter, que está machucado. A gente pode colocar qualquer um dos dois. Né? Eu vou colocar aqui... Não, vou colocar o Cássio. Vou colocar o Cássio no gol e... O nosso goleiro, na verdade, todo mundo está indo do goleiro do Palmeiras, a gente pode pensar em um outro goleiro aqui, ó. Tem o do Palmeiras? Tem. Tem outras opções de goleiro interessantes que você possa pensar para a rodada? Tem, por exemplo, o Fernando Miguel do Fortaleza. A média do cara é muito boa, 6,42. Pega um América que pode ir para cima do Fortaleza e se mantiver o SG, o Fernando Miguel é um excelente goleiro para a rodada, assim como o João Ricardo do Ceará também é um excelente nome para a rodada, desde que o Ceará consiga manter o SG, tá? Então a gente vai colocar aqui ó, no nosso time o Fernando Miguel do Fortaleza. E deixar 3 do Palmeiras, dá para deixar? Dá, sem problema nenhum, mesmo sendo o clássico, tá? Só que os 2 zagueiros é que fazem muita pontuação. E eu já coloquei o Fernando Miguel, eu vou correr um risco aqui com Fortaleza, vou colocar o Juninho Capixaba. Então eu já vou ter um time diferente aqui na defesa dos meus adversários. Eu tenho o Victor Luiz e o Capixaba. O Capixaba muito escalado e o Victor Luiz não. Tem os 2 zagueiros muito escalados. Tem o capitão aqui, o Scarpa, que nesse momento o Scarpa é o segundo mais escalado. Eu já não tenho o capitão mais escalado, que é o Cano, já é um diferencial. Se eu quiser diferenciar mais, eu pego o 3º ou 4º capitão mais escalado. Nesse momento, o 3º capitão mais escalado é o Pedro Raul. Daria para colocar também ali muito o Pedro Raul, tá? O Mendonça está aqui no nosso ataque, o Cano também e o Pedro Raul. Eu vou tirar o Pedro Raul para fazer uma aposta aqui no ataque. Então o Pedro Raul é para time padrão. Eu vou colocar o Marcos Leonardo. Sendo assim, eu já tenho alguns diferenciais dos meus adversários. Eu não tenho a defesa toda do Palmeiras porque eu tenho uma dobra do Fortaleza. Já sou diferente ali. Sou diferente também porque eu tenho o Victor Luiz. E diferente também porque tem o Marcos Leonardo no ataque. Sendo assim, eu já estou bastante diferente dos adversários. Para completar essa diferença, eu posso, por exemplo, tirar um Arias, né, que pega o Avaí fora, e posso colocar um Otero aqui no lugar do Arias. Ficaria mais diferente o meu time ainda. Então eu dei aqui opções para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O nosso time vai ficar escalado desse jeito aqui e eu vou escalar o banco de reservas. Marcos Leonardo, Mendonça e Cano são os nossos atacantes. Meio campo, Wellington Rato, Arias e Scarpa. Na defesa, o Victor Luiz, lateral do Ceará, e o Capixaba, lateral do Fortaleza. Os 2 zagueiros do Palmeiras, né, o Gustavo Gomes e o Murilo. E no gol a gente tem o Cássio, que está nulo, e tem o Fernando Miguel lá do Fortaleza para entrar no nosso gol. Aí a gente vai ficar muito ruim para a lateral, porque a gente colocou o Victor Luiz, ele é um lateral muito barato. Então, nesse sentido, eu tenho dificuldade para pegar um lateral aqui.
tem o Tinga do Fortaleza, que o Cartola aqui é lateral, mas ele funciona como um terceiro zagueiro lá no Ceará, então o Tinga virá ali na nosso banco de reservas. Para a zaga, no banco de reservas, a gente tem a opção, por exemplo, do Natan, do Atlético do Bragantino, do Natan Silva, do Atlético Mineiro, o Pedro Henrique e Manuel, o próprio Tite do Fortaleza. Então tem muita opção. Então eu vou colocar aqui o Manuel. O Manuel, criticado demais pela torcida do Fluminense, ele vai ficar aqui no nosso banco de reservas. Meio campo, a gente tem a opção, vamos ver aqui, do Juninho do América, que eu citei muito, mas como eu coloquei 2 do Fortaleza, eu não vou colocar o Juninho no meio campo. Tem o Marlon Freitas, que eu citei também ao longo do vídeo, dá para colocar ali. Bate até pênalti. Tem o Iorra do Bragantino, né, que pega ali o Santos, é um jogo difícil, mas dá para colocar também no nosso banco de reservas. Então citei algumas opções para o banco de reservas, se você não quiser o Iorra, citei as outras aí. No ataque a gente tem o Dudu, que está entre os atacantes mais escalados, a gente está fazendo uma aposta no Marcos Leonardo. A gente tem aqui abaixo o Galhardo, o Bissoli, o Marinho, o Arthur. Então muitas opções de atacantes, tá? Eu vou fechar aqui, ó, com o Arthur do Bragantino, já que eu não coloquei ninguém do Santos na defesa. Eu tenho o Iorra e o Arthur no meu banco de reservas. Tá fechado o time aqui para a Liga Regularidade. Espero que vocês tenham gostado e que amanhã a gente possa mitar muito. Nosso time aqui de regularidade está aqui do lado esquerdo da tela. Cássio, Victor Luiz, Juninho Capixaba, Gustavo Gomes e Murilo, Gustavo Scarpa, Wellington Rato e Arias, Cano, Marcos Leonardo e Mendonça, técnico Abel Ferreira, sendo que o Cássio está aqui como nulo, porque a gente fez aquela jogadinha para não perder pontos com o goleiro. Fernando Miguel está no nosso gol. Espero que tenham gostado. Boas mitadas para a gente amanhã. Um abraço.